Tarde a todos os participantes. Começar por vos apresentar quem hoje vai estar presente neste webinar sobre saúde mental, ciclo vital e Covid-19. Portanto, o Dr. Carlos Cortes, que preside a secção regional do Centro da Ordem dos Médicos. O Dr. João Pedro Pimentel, médico de saúde pública, diretor do Departamento de Saúde Pública da ARS Centro. O Dr. Luís Miguel Santiago, que é médico de Medicina Geral e Familiar e coordenador do SF Topázio, também professor universitário, portanto ligado à nossa Faculdade de Medicina. O Tiago Santos, que é psiquiatra do Centro Hospitalar do Baixo Voga, está também associado à secção regional do Centro de Ordem dos Médicos através do Gabinete de Apoio ao Médico. A doutora Paula Correia, que é psiquiatra da Infância e Adolescência, diretora do Departamento de Saúde Mental do Centro Hospitalar Universitário Cova da Beira, e é também professora na Universidade da Beira Interior, na Faculdade de Medicina. E eu, João Redondo, que estou aqui, juntamente com a doutora Paula, coordeno o Gabinete de Apoio ao Médico aqui na secção regional do Centro, e sou psiquiatra no CHUC. Antes de abrir formalmente os trabalhos com os nossos palestrantes, dava a palavra para abrir os trabalhos ao Dr. Carlos Cortes. Convém. Som, falta som, Carlos. Pois, está tudo bem menos o som. Já está agora? Agora sim. Ok. Estava na parte dos cumprimentos, portanto, estava a cumprimentar todos aqueles que nos estavam a ouvir neste webinar e estava a cumprimentar os ilustres palestrantes que estão neste webinar. Em primeiro lugar, dar os parabéns a quem o organizou. A secção regional do Centro da Ordem dos Médicos tem feito vários, aliás, há quem diga até que são demasiados, porque estamos a fazer vários webinars por semana, já há algumas semanas, mas alguns deles até de matérias muito mais específicas, muito mais viradas para as especialidades, mas nós achamos que é importante. Este momento não era conhecido um momento como este que nós estamos a viver e entendemos que é importante discuti-lo, ainda por cima com uma discussão que nós temos tido nestas últimas semanas, nestes últimos meses, tem esta nova plataforma, que não é nova, mas que passamos a usar com bastante facilidade. Em relação ao tema deste webinar, é uma questão que nos tem preocupado na Ordem dos Médicos em dois aspectos. O primeiro aspecto é um aspecto, obviamente, que tem a ver com as pessoas, enfim, de toda a sociedade civil, o impacto que teve o Covid sobre elas, mas este é um papel, obviamente, que é um papel também e sobretudo das instituições de saúde. Em relação à Ordem dos Médicos, há uma preocupação maior, que é a preocupação do impacto que está a ter sobre os profissionais de saúde. E a esse respeito, essa preocupação, obviamente, que também é uma preocupação minha, pessoal, sobretudo tendo em conta que temos desenvolvido estas últimas semanas, desde o início de maio, a própria Ordem dos Médicos desconfinou, a Ordem dos Médicos saiu à rua, não o fez antes porque não era o momento para o fazer, as instituições de saúde, os próprios profissionais estavam muito focalizados na luta, no combate direto à Covid-19, e a Ordem dos Médicos entendeu que na altura não era o momento para perturbar, digamos, essa focagem quase exclusiva na Covid-19, mas começou a fazê-lo agora com o desconfinamento a partir de maio. E ficamos de alguma forma surpreendidos um pouco com aquilo que tem vindo a acontecer. E eu, enfim, consigo separar aqui dois ou três tempos, que são dois ou três tempos muito diferentes.
O primeiro deles foi o início de toda esta crise, enfim, em março, mais ou menos, em que devo dizer que até costumo referir este momento com algum orgulho, porque os profissionais de saúde e, enfim, os médicos, porque estamos aqui, esta organização deste webinar é uma organização da Ordem dos Médicos e é aquilo a que eu tenho estado mais atento, foram para a linha da frente. E foram para a linha da frente em circunstâncias muito particulares, e era importante nós nos recordarmos quais foram essas circunstâncias. Era uma circunstância onde, mais do que alguma vez, nós estivemos habituados a lidar, a incerteza naquele momento era uma incerteza muito grande. E era uma incerteza de vários prismas. Desde logo não sabia muito bem em termos de tratamentos, em termos de diagnóstico, muito bem o que era a Covid-19, mas também o impacto que, do ponto de vista do contágio e do ponto de vista depois das consequências em termos de morbilidade e de mortalidade, que esta doença podia ter sobre os doentes, sobre as pessoas e obviamente sobre quem está mais exposto a essa doença, que eram os profissionais de saúde que estavam na primeira linha. Eu costumava dizer muitas vezes, quando falava para os órgãos de comunicação social, é que havia uma primeira linha, mas não havia segunda linha, só havia aquela linha de combate. E as imagens que nós tínhamos, recordar-se-ão, eram as imagens de Itália, que nos vinham de Itália. Obviamente as primeiras imagens eram as imagens da China, mas depois eram aquelas que vinham de Itália, onde nós víamos quase todos os dias morrer profissionais de saúde, onde os profissionais de saúde tinham que tomar decisões muito pesadas de vida e de morte, em que tinham vários doentes, mas só podiam socorrer alguns desses doentes, porque não tinham ventiladores, porque não tinham camas nos cuidados intensivos, tinham que ser feitas. A par disso, os profissionais de saúde na altura queixaram-se, isso foi reconhecido pelo próprio poder político, houve dificuldades na disponibilidade de EPIs, de equipamentos de proteção individual. O cenário era mais ou menos esse, ainda por cima em pano de fundo do Ministério da Saúde na altura e de uma Direção-Geral de Saúde. Eu não estou a falar nisto, digamos, em termos acusatórios, sentia-se aqui alguma desorientação. Eu não me recordo muito bem, mas eu sei que demorou algumas semanas para a Direção-Geral de Saúde fazer um plano de contingência. Plano de contingência esse que supostamente depois deveria ter sido aplicado nos hospitais e nos cuidados de saúde primários. Mas foi ao contrário aquilo que aconteceu. As instituições de saúde, prestadoras de cuidados de saúde, é que começaram a fazer o seu plano de contingência. Isso próprio plano de contingência. Portanto, as pessoas, quando eu vos falo de incerteza, havia uma incerteza enorme e as pessoas não sabiam muito bem aquilo que tinham que fazer. E nós não sabíamos muito bem, também, onde é que estavam as lideranças. Que há aqui um problema muito grande durante o período de Covid, foi a questão das lideranças. Quem é que liderava o processo? Era o Ministério da Saúde? Era a Direção-Geral de Saúde? Eram as ARS? Era a Autoridade de Saúde? Eram as direções dos hospitais, as direções dos serviços? Eram os presidentes das câmaras? Eram as comunidades intermunicipais? Era a Proteção Civil? Quer dizer, não se sabiam muito bem e nós descobrimos, aliás, durante essa crise, que houve aqui alguns líderes que nasceram. Em alguns locais, recordar-se-ão, quem liderou o processo eram, por exemplo, presidentes de Câmara. Noutros locais até eram mais hospitais a liderarem os processos. Muitíssimo colega da saúde pública, obviamente sempre com acompanhamento muito presente da autoridade de saúde e, enfim, dos médicos da saúde pública. Portanto, o início desta crise foi muito intenso precisamente nesta questão das incertezas. Mas, e há pouco falava do orgulho, apesar de todas essas incertezas, apesar de todas essas insuficiências e dificuldades sentidas, eu ouvi muito pouca hesitação.
os profissionais de saúde foram imediatamente para a linha da frente, não tiveram receio, pondo muitas vezes em perigo a sua própria vida. E pondo também de lado tudo aquilo que é a sua rede, digamos, social, familiar. Eu tive fotografias que me emocionaram, ainda hoje quando eu falo delas, volto a sentir essa emoção, de colegas nossos que, saindo do seu hospital, iam ver a sua família da estrada. Portanto, os filhos vinham à varanda e eles viam os filhos da estrada, porque houve muitos colegas, inclusive a Ordem dos Médicos, a Secção Regional do Centro desenvolveu um programa de apoio a muitos profissionais de saúde e uma das vertentes desse programa teve a ver com, nós arranjamos habitação, quartos em hotéis para os médicos, porque muitos deles não queriam voltar para as suas casas com receio de poderem contaminar e infectarem os seus familiares em casa. Houve outros que viveram situações muito difíceis de divisão da sua habitação. Portanto, fechavam-se nos seus quartos, definiam circuitos dentro das suas casas, mas deixaram propriamente de ter uma vida familiar com a sua família, tentavam se proteger ao máximo. Mas nós tivemos muitos que deixaram de viver pura e simplesmente na sua casa, e não estou a falar de dias, estou a falar de semanas e meses em que estiveram separados das suas famílias. E, enfim, posso-me lembrar aqui de muitos outros aspectos de grande dificuldade que atravessaram. Recordo-me também de fotografias onde, por falta de equipamentos de proteção individual, alguns deles, por exemplo, não tendo proteções do calçado, colocavam sacos de plástico, depois catavam com uma corda ou com elástico. Portanto, o que eu quero aqui sublinhar, eu não estou aqui a fazer, digamos, uma listagem de tudo aquilo que correu mal, mas o que eu quero dizer é que isto teve impacto sobre as pessoas. Porque as pessoas, apesar de estarem na altura em sofrimento por causa destas dificuldades, porque tão simplesmente como isso não tinham condições para poder pôr em prática tudo aquilo que, enfim, que sabiam, mesmo nestas incertezas, mas tudo aquilo que tinha a ver, enfim, com as etiquetas respiratórias, para os seus doentes, que foi sempre muito difícil. Depois, com estas imagens em pano de fundo daquilo que vinha de Itália e depois que vinha de Espanha, e toda a gente assumia que era isso que ia acontecer em Portugal. Mas ninguém teve medo de o fazer. E depois, enfim, começámos a entrar aqui em alguma, ia dizer normalidade, não é propriamente normalidade que eu me quero referir, mas houve aqui o saber lidar com a situação durante algum tempo. E depois passamos agora para este momento do desconfinamento e, curiosamente, este desconfinamento, provavelmente alguns dos colegas que estão nesta palestra saberão explicar isto muito melhor do que eu, mas das visitas que eu agora fui fazer aos vários locais, eu apercebo-me que o impacto da Covid faz sentir muito mais agora sobre os profissionais de saúde do que se fez. Eu vejo alguns profissionais de saúde, enfim, permitem-me esta expressão, a não aguentar a pressão. Portanto, alguns conflitos laborais que durante este período tinham desaparecido, alguns descontentamentos que alguns serviços dentro de hospitais expressavam até janeiro e que também tinham desaparecido. Aliás, toda a classe médica e a reivindicação, digamos, até institucional da Ordem dos Médicos e de várias organizações que representam os profissionais de saúde tinham desaparecido durante este tempo. Agora vê-se surgir, em algumas unidades de saúde, dois fenómenos. O primeiro fenómeno é uma espécie de amplificação desses problemas. Por um lado, portanto, uma espécie de reação coletiva que está a acontecer agora. Portanto, as pessoas estão insatisfeitas, de alguma forma se foram sonegados, esquecidos, colocados de parte voluntariamente durante os 2 meses do impacto maior da Covid, agora voltaram a aparecer, mas com impacto muito maior.
em que nós sentimos verdadeiramente as pessoas em sofrimento. Portanto, há aqui uma coisa que está a aparecer em termos, digamos, mais de grupo, esse sofrimento. E depois tenho visto, neste momento, muitos médicos com aqui expressão de alguns indicadores de exaustão. O cansaço, não sei se é propriamente a falta desta adrenalina toda que nos deu a Covid, mas eu começo a perceber que muitos profissionais de saúde, nos vários, e eu visitei, ainda só visitei hospitais, já aqui também um plano para nós começarmos a visitar os cuidados de saúde primários, mas nos hospitais começamos a perceber que alguns colegas já não estão a serviço porque necessitaram de tirar férias antecipadas, alguns têm reações exacerbadas que não são, enfim, que não são as habituais. Há aqui enfim, uma variedade de problemas que os profissionais de saúde, nesta fase, estão a começar a expressar. O desconfinamento, infelizmente, não é só um desconfinamento em termos de procedimentos, há aqui também um desconfinamento talvez mental exagerado. Não estou a referir aqui aos profissionais de saúde, estou-me a referir se calhar à população em geral. Estou a ver muito relaxamento, muita despreocupação e vejo isto todos os dias, até na minha vida do dia a dia, em locais onde antes havia imenso cuidado. A título de exemplo, era impossível entrar num estabelecimento comercial sem higienizar as mãos com a solução alcoólica que eles têm a obrigação de colocar à entrada do estabelecimento. De hoje em dia já não é, já não tem lá ninguém a verificar se eu faço ou se não o faço. Ainda hoje me relataram que em vários estabelecimentos de restauração, inclusivamente, há funcionários que andam sem máscara. Portanto, há aqui uma espécie de tranquilidade que é, de alguma forma, preocupante. E porquê é que eu falo disto? Eu falo disto porque eu não sinto, neste momento, a mesma preparação, talvez anímica, que eu sentia no início da crise Covid. Enquanto no início da crise Covid eu percebi que toda a gente estava completamente pronta e preparada para aquilo que fosse, e inclusivamente pôr a sua vida em perigo para poder salvar a vida dos outros. Houve aqui um sentimento muito altruísta de todos os profissionais de saúde. Eu neste momento não estou a dizer que não existe, obviamente, não é isto que eu pretendo dizer, este sentimento altruísta, mas denoto aqui algum cansaço, não só físico, mas um cansaço também emocional. Não nota a mesma capacidade de resistência nos profissionais de saúde neste momento. Portanto, há aqui uma espécie de sensação que há necessidade de apoio. E eu, nesse aspecto, tenho que dizer que de todos os hospitais que eu visitei, nestas últimas semanas, e já visitei alguns, todos eles me apresentaram planos de contingência muito bem definidos, me apresentaram circuitos de Covid por um lado e de Covid e não Covid pelo outro. Sim, porque nós temos que manter aqui quase equipas a duplicar em todos os hospitais, equipas em termos de número de recursos humanos. Os circuitos estão bem definidos, os procedimentos já estão não só bem definidos, como assimilados e bem treinados, mas falta aqui uma coisa, falta aqui o apoio aos profissionais de saúde, falta aqui o apoio psicológico. Eu sei que alguns hospitais têm equipas, eu estive no IPO no início da passada semana e fiquei muito bem impressionado com o exemplo da equipa que eles têm no apoio psicológico, enfim, aos doentes, e nós sabemos que a natureza dos doentes do IPO, doentes oncológicos, é uma natureza mais, digamos, pessoas mais sensíveis, enfim, e também aos profissionais de saúde, mas eu tenho por hábito de perceber, já há alguns anos, como dirigente da Ordem, não era preciso eu ser dirigente da Ordem para perceber que os médicos
e outros profissionais de saúde, mas enfim, aqui os médicos vão ser os últimos a queixarem-se. Eles normalmente só se queixam quando já há muito pouco a fazer e quando já ultrapassaram todos os limites. E eu não tenho sentido que haja dos profissionais de saúde. E parece-me que isto falta nas instituições de saúde, essa intervenção, essa proximidade dos profissionais de saúde, não é só dar condições, porque elas também faltam e elas são necessárias, aos profissionais de saúde para tratar os outros, mas é dar aqui condições aos profissionais de saúde para eles poderem, enfim, manter o nível de resposta que tiveram estes últimos tempos. Quando muitos de nós falamos e sabemos que pode acontecer aqui uma segunda vaga, em termos de Covid-19, e há focos desta segunda vaga, eu próprio já vos expressei a minha preocupação em relação à despreocupação da sociedade civil em geral. Nós sabemos que há focos, ainda ontem nós ouvimos falar aqui muito perto de Fátima, há pequenos focos por todo lado, acontece muito em Lisboa, como nós sabemos, acontece também no Algarve, e nós não temos uma segunda linha, isto é, estes profissionais de saúde que estiveram expostos numa primeira linha são os mesmos que vão ter que atuar numa segunda onda, se ela vier a acontecer agora nos próximos tempos, e numa terceira, se ela vier a acontecer até ao final no final do ano, enfim, na questão da sazonalidade, no período mais frio. Eu acho que as autoridades, aliás, a própria Ordem dos Médicos, e este webinar também tem que servir para isto, mas as autoridades de saúde, enfim, a saúde pública, as ARS, a Direção-Geral de Saúde, o Ministério da Saúde, têm que pensar seriamente neste problema. Isto é uma corrida de fundo, pode vir a sê-la, podemos necessitar de correr mais rápido e com mais intensidade mais para a frente e, portanto, temos que ter os nossos recursos preparados e toda a gente neste momento está, em termos daquelas que são necessidades materiais, todos os hospitais estão a preparar para um possível embate, estão-se a acumular, digamos, testes, os estoques de EPIs estão praticamente, enfim, no máximo, estamos a fazer isso tudo e em termos de recursos humanos, o que é que estamos a fazer? Como é que estamos a preparar as pessoas para estes novos embates, se eles vierem a acontecer? Portanto, é aqui, enfim, a minha intervenção é esta, o conhecimento, digamos, que eu tenho do terreno e é a questão que eu queria deixar. E muito obrigado. O meu amigo. Estava eu a dizer que o Dr. Carlos Cortes já introduziu aqui várias questões. Falamos de um problema de saúde pública, falamos de um problema que podemos prevenir. Aqui o nosso foco é a saúde mental. Obviamente, não há saúde sem saúde mental. Como já foi aqui sublinhado, o SNS precisa responder como deve. Mas obviamente que isso tem implicações e vamos aqui ter a oportunidade de ouvir os colegas em várias áreas, digamos, refletir um pouco sobre isso. Lembrar que do autocuidado, e estamos a falar aqui do papel que a população tem na organização das próprias respostas e da prevenção, ao papel da comunidade, como já foi aqui sublinhado, os vários setores da comunidade, o que fizeram, da saúde pública e dos cuidados de saúde primários, portanto, quer por todos os indicadores, quer por todo o trabalho na primeira linha, os serviços locais de saúde mental, digamos, numa segunda linha, o trabalho em rede envolvendo todos os outros setores da comunidade, largado agora à discussão, perguntando aos nossos colegas, nesta perspectiva de trabalho em rede e nesta perspectiva de saúde pública, que estratégias veem que podem ser promotoras da saúde mental na situação que estamos a viver. Começava por passar a palavra ao Dr. João Pedro Pimentel.
Já está. Penso que não me ouviram, pois não? Agora sim. Sim. Pronto, repito, queria cumprimentar naturalmente o nosso anfitrião, o Dr. Carlos Cortes, o Dr. João Redondo, que me convidou para estar presente neste breve encontro, e os colegas que connosco estarão a debater estas questões. Acho que há aqui a dificuldade hoje é em breves minutos dizer daquilo que nos parece ser mais importante. Porque há tanta coisa para dizer, até algumas questões suscitadas já pelo Dr. Carlos Cortes, mas fundamentalmente também pelo Dr. João, e aquilo que nos preparámos para dizer. E a primeira coisa que me apetece dizer é que nós ainda não estamos... mas até pelas questões que foram aqui colocadas atrás, devemos pensar ainda durante o Covid, o que é que estamos a fazer nestas áreas e o que é que ainda temos que fazer nestas áreas que o João Redondo propôs hoje para a discussão. Eu acho que para mim ficou muito claro ao longo destes 4 meses que aquilo que muitas vezes já vínhamos fazendo de trabalho dentro dos vários da saúde, a articulação e a colaboração entre os vários setores e depois da saúde com toda a comunidade, ficou claro, e então naturalmente para uma resposta de saúde mental que nada pode ser feito sem haver essa intervenção comunitária colaborativa, não há alternativa a isto mesmo. E nós sentimos isso no dia-a-dia quando organizamos, nós todos, médicos de saúde pública, médicos de medicina geral e familiar, médicos hospitalares, quando organizamos a resposta. E esta foi claramente um problema que nos põe, como é que nós podemos, de facto, responder a estas questões. Depois saber e isto é claro, nós tivemos, e depois também não há uma resposta comum, mesmo para este país. As diferenças epidemiológicas relativamente às várias regiões do país, há algumas diferenças, quer dizer, nós estamos hoje a sentir que a maneira como o problema está a ser sentido na grande Lisboa é muito diferente daquela que foi sentida, ou pelo menos é algo diferente daquela como o impacto que ela teve na região de saúde do centro. Nós hoje podemos dizer que eventualmente, ou com algum grau de certeza, as pessoas mais afetadas na região de Lisboa são um pouco diferentes, até o grupo etário, etc., daquelas pessoas que foram mais afetadas, particularmente no início da pandemia, na região de saúde do centro, na nossa área de influência. Eu acho que é aqui claro que nós temos e nos devemos continuar a preocupar com aquelas pessoas, com aqueles grupos etários que já eram o nosso foco principal. Eu não posso deixar de dizer o seguinte: nós hoje sabemos que em Portugal vivemos mais, mas não vivemos melhor. E se nós porque temos uma qualidade de vida inferior a partir dos 70 anos relativamente a países mais desenvolvidos do que nós, vivemos mais, mas não vivemos melhor. Ora, se nós temos uma grande percentagem de pessoas, um grande número de pessoas nessas circunstâncias, com mais de 70 anos de idade, que esta pandemia, porque passamos e que ainda não ultrapassamos, nos demonstra claramente que temos que ter uma real preocupação com as pessoas que estão muito, não só, mas temos que redobrar os esforços relativamente às pessoas que estão institucionalizadas. Isso ficou claro. Tem que haver novas formas de podermos chegar até elas. Não podemos, de facto, portanto, como grande problema de saúde pública, eu acho que, de facto, a atenção que tem que ser, que está diagnosticada, esse problema está diagnosticado, e a atenção que temos que dar para responder a esse problema leva-nos a que, inevitavelmente, a nossa relação com os lares, com as outras estruturas, tem que ser diferente. Nós podemos até pensar que já demos alguma resposta e demos, naturalmente, por exemplo, a Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados tem hoje um conjunto de performance que lhe permitem responder já com uma certa diferença em relação a outras instituições. E é para isso que nós, de facto, temos que nos virar. Nós, o Serviço Nacional de Saúde não pode abdicar de facto, saber que há um conjunto vastíssimo de milhares e milhares de pessoas que estão institucionalizadas e que têm que ser alvo da nossa ação. E, portanto, se tem que ser alvo da nossa ação, tem que ter a saúde mental, tem que fazer parte dessa resposta forçosamente. Há programas que devem ser aprofundados. Também não acho que
e acho que uma boa via para implementar e desenvolver estas estratégias é aproveitar o que está no terreno. Há já muitos programas de promoção da saúde, de literacia, que estão no terreno e, portanto, eles devem ser aprofundados. Agora temos que forçosamente afinar e virar o tipo de intervenção. Hoje é claro que a saúde pública, as unidades de cuidados na comunidade, a medicina geral e familiar têm que sair do centro de saúde. E nós tivemos essa experiência, quando a epidemia se fez mais sentir na região de saúde do centro e em que o foco das nossas atenções tinha que ser naturalmente os lares, e volto a insistir, nós tivemos uma articulação, nós, saúde pública, nós, medicina geral e familiar, tivemos um trabalho colaborativo e que possibilitou que conseguíssemos ultrapassar, não todos naturalmente, e os resultados estão aí, todos os problemas, mas de facto eu acho que a maneira hoje de responder às grandes questões que hoje se colocam, naturalmente com o envelhecimento, com as demências, com toda com esse cortejo de situações que os mais velhos passam, tem a ver com, de facto, um novo pensar. Eu acho que o centro de saúde tem que ser repensado no sentido que os seus profissionais têm que passar a maior parte, se calhar, não sei se isto é uma heresia, mas se calhar a maior parte da atividade dos médicos e dos enfermeiros e dos técnicos dos centros de saúde tem que ser fora dos centros de saúde. É por aí porque de facto as pessoas não precisam de ser procuradas e não temos de facto a capacidade de as fazer trazer a nós. E portanto eu acho que todas essas estruturas que estão no terreno devem ser naturalmente, devem ter um afinar da sua intervenção e da sua estratégia e depois da sua intervenção. Claro que perco aqui algum tempo a falar desta questão porque me preocupa, de facto, porque nos preocupa a todos e de facto, e aí há um trabalho comunitário com as autarquias, com a proteção civil, mesmo em contexto de fora de crise, que tem que ser renovado. E nesse sentido parece-me que naturalmente que a grande atenção e os grandes ensinamentos que nós, alguns dos ensinamentos que podemos colher daquilo que fomos fazendo ao longo destes meses, é que de facto nós sabemos que temos que, e depois as respostas são diferentes, nós temos que, no ponto na saúde mental, e estão aí colegas que sabem bem mais do que isso, a mim o que me parece é que de facto nós temos que de facto acudir às situações agudas, às situações ligeiras, mas de facto não podemos esquecer se as pessoas com as suas patologias crónicas do foro de saúde mental, como é que ficaram, como é que estão a ser apoiadas e não esquecer que essas pessoas precisam de redobrados cuidados. Uma coisa que também me parece que é interessante deixar aqui, nós temos hoje, aproveitamos estas novas tecnologias que nos permitem estar tão perto e tão longe ao mesmo tempo e estamos a valorizar a sua utilização nos cuidados de saúde. Não podemos nos esquecer que não podemos deixar também ficar ninguém para trás. E há um setor que é alvo da nossa preocupação, que são estas pessoas que, apesar de terem os seus suportes familiares, que não podem ficar por trás por não terem acesso a estas tecnologias. Um simples telefonema que hoje nós valorizamos muito de contacto entre as pessoas e os seus médicos de família, os seus médicos hospitalares, muitas vezes não é possível ser feito por uma pessoa com estas patologias, com esta idade. E, portanto, nós, ao valorizarmos estas novas maneiras de nos comunicar e de nos aproximar, não podemos deixar de ter presente que há pessoas que não podem ficar para trás porque não utilizam ou não manipulam estas novas tecnologias. Falei dos idosos, mas também me parece que vai ser fundamental apoiar um grupo de pessoas ainda na idade ativa que vão ter problemas sociolaborais capazes de lhe alterarem o seu bem-estar. E é também para isso que se devem criar respostas, aliás elas estão a ser criadas, há as linhas de apoio psicológico, etc. Há toda aquela articulação que aqui na região de saúde do centro, e o João Rotundo tem sido um dos parceiros, e eu, mais do que um parceiro, tem sido de facto aí uma peça fundamental, toda aquela articulação que vem sendo feita entre os hospitais, os cuidados de saúde primários, no sentido de que haja uma resposta a estas situações. Portanto, também me parece que, olhando para
para a população, parece-me que vamos inevitavelmente ter que nos preocupar com pessoas em idade ativa, que vão ter, esperemos que não, que seja o menor número possível, mas sabemos bem qual é o impacto na saúde mental das situações sociolaborais que poderão e inevitavelmente vão aparecer. Depois os jovens, as crianças, os jovens que ficaram confinados, que alteraram as suas rotinas, que muitas vezes conviveram com pais em teletrabalho, como é que isso agora vai ser feito? Como é que está a ser feito? Como é que está a ser feito esse acompanhamento? Acho que os próximos anos, o próximo ano, estes programas de promoção da saúde, de saúde escolar, também dirigidos a esta população, devem ter isso em conta, devem retomar essa e aproveitar, porque me parece, como disse há bocadinho, que algumas destas respostas podem e devem aproveitar os momentos, os programas que nós já temos para estes programas de promoção da saúde. Agora, o que me parece é que a saúde tem potencialidades para internamente fazer o trabalho, mas de facto, se não se articular com a comunidade, vai ser mais difícil. Parece-me que de facto temos que virar os cuidados de saúde primários no verdadeiro sentido da palavra, virar, dar uma volta, pôr as pessoas mais na rua, pôr as pessoas com mais ligação às instituições, aproveitar aquilo que já há no terreno. Há imensos programas de promoção da saúde mental, em que se formam, em que as capacidades socioemocionais são desenvolvidas, as prevenções de patologias, temos programas até de prevenção do suicídio, como sabem, tal. Tudo isso deve ser aproveitado para que, de facto, nesta área a resposta seja de facto eficaz. Vamos ter problemas, vamos ter populações que, apesar de todos os esforços, têm ainda algum receio, se calhar legítimo, de regressar à sua unidade de saúde. Penso que esse trabalho está a ser feito paulatinamente, as pessoas nota-se, e quem trabalha nas unidades de saúde percebe perfeitamente que a resposta a retoma está na ordem do dia, mas de facto é também da nossa responsabilidade conseguir cativar as pessoas, porque de facto sabemos bem que alguma coisa em termos de resposta de saúde poderá ter ficado para trás, até porque as pessoas têm tiveram legítimos receios de se aproximarem da sua unidade, apesar de todos estes esforços de, por outras vias, chegarmos até elas. Portanto, finalizando, eu acho que parece-me que há que ter em conta que o impacto do Covid pode-se fazer sentir ao longo da vida, do ciclo evolutivo, como foi aqui bem assinalado na proposta que nos é feita. As respostas serão naturalmente diferentes. Há também aqui a necessidade de, ao mesmo tempo que não esconder o sol com a peneira, mas também não dramatizar. Não me parece que vamos ter problemas, mas o que seguirá mesmo a situações de stress, a situações de medo legítimo desta doença, é de facto também uma retoma natural e normal da nossa vida afetiva, social, laboral. E nós temos que estar preparados para isso. E penso que porque eu acho que foi muito feito estes meses e acho que ainda vai continuar a ser feito, porque de facto todos nós sabemos, que o Dr. Cortes falou nisso, nós não sabemos bem do ponto de vista epidemiológico o que é que seguirá, se estamos em interondas, se estamos numa pequena onda, se ainda estamos na mesma onda e, portanto, o que sabemos é que ainda estão a aparecer casos. A resposta tem que ser, por exemplo, este fim de semana na Zona Centro, e só para terminar e para falar um pouco disto, que também ajuda a caracterizar a situação, nós tivemos cerca de 20 casos novos na sexta, 20 casos novos no sábado ou no domingo, portanto, mas conseguimos intervir rapidamente. O segredo é intervir rapidamente. Houve, e ao encontro do que disse o Dr. Cortes, de facto houve aqui, este fim de semana, mais uma vez, como não tem deixado de ser, um conjunto de pessoas que interveio rapidamente e conseguiu de facto suster. Estamos naquela fase muito decisiva que ou controlamos isto e o esforço das pessoas está a ser feito nesse sentido e, portanto, isto não há dias ainda sem casos, infelizmente, mas também a resposta que estamos a dar parece-nos que está a ser contida.
mas o esforço, todo o esforço é ainda muito pouco. Peço desculpas, já me alonguei, teria mais algumas notas para deixar, mas acho que vale mais ouvir os colegas que seguirão, porque trazem de certeza coisas bem mais importantes. Temos a perspectiva da saúde pública e agora temos a primeira linha, os cuidados de saúde primários. O colega Luís Miguel Santiago. E os cuidados de saúde primários, ao longo do ciclo vital, que papel têm? Muito boa tarde. Obviamente, a primeira coisa que tem que se fazer é cumprimentar todos aqueles que estão aqui neste painel. Fogo em estar convosco e também, já agora, cumprimentar todos aqueles que estarão a olhar para qualquer ecrã e a ver-nos e ouvir-nos. Em particular, um abraço para ti, João, por causa de me teres convidado para isto, porque, de facto, não estava nada à espera quando estava ali relaxado, depois uma pequena volta higiênica que eu tenho que fazer todos os dias, a ver um pouco de televisão, a me ligar-te e a convidar-me para isto. Ainda bem, porque pelo menos dá-me ensejo de poder dizer algumas coisas. Bom, aqueles que não sabem, o Dr. João teve o cuidado de mandar algumas perguntas iniciais ou algum tipo de texto para nós nos sintonizarmos todos em relação àquilo que queríamos falar ou dizer. E uma das coisas que ele nos colocou foi qual é a leitura e compreensão que os cuidados primários, onde está a saúde pública também, e a saúde mental fazem sobre o impacto da Covid-19 na saúde mental ao longo do ciclo vital. Ora bem, e aqui está uma coisa importantíssima, que é esta questão do ciclo vital. Em medicina geral familiar, nós falamos muito sobre esta questão do ciclo vital, que é, no fundo, o que acontece desde que as famílias se formam. Família, o mais lá que quisermos, podemos ir até à definição do professor Sampaio, e temos aí apenas um conjunto de pessoas que se articulam em constância e articulando-se com as pressões que vêm do exterior se manterem harmónicas. Bom, a partir daqui, o que é que acontece ao longo de todo este tempo? E, de facto, um dos problemas que nós percebemos é que estava tudo nos ciclos, quer no Duval, quer no McGoldrick. O que é que acontece na passagem de ciclo de fase em fase? E um dos grandes problemas que nós notamos é que, por exemplo, temos hoje de vez em quando pessoas que nos dizem eu que queria sempre ter um trabalho para poder trabalhar de casa, não ter que ir para o trabalho, agora ainda aflita da vida, não aguento estar em casa. Depois, a criança que me dizia há pouco tempo, eu até gosto muito da minha casa, mas já me falta a minha escola. E o meu aluno universitário que me dizia, isto no 5º ano da faculdade, ser mandado para casa e ter que voltar a adquirir rotinas com os meus pais, é impossível. Eu já não tenho capacidade para estar a aturar os meus pais. Gosto muito deles, vê-los-ei nas férias, mas agora todos os dias isto é um drama. E, portanto, isto já nos dá alguma ideia de algumas das coisas que ao longo do ciclo vital estão a passar, e mais, com um problema agravado, que é que os meios de comunicação social andaram a fazer e continuam a fazer, sob o ponto de vista daquilo que é informação, em que o que interessa é quantos foram infectados, quantos morreram, quantos não sei o quê, em vez de passar algumas mensagens que sejam importantes em relação à capacitação das pessoas, que é aquilo que elas devem saber para poderem melhor lidar com esta circunstância. A minha mãe tem 91 anos, está no lar, já vou falando com ela pelo telefone todos os dias, vou, sempre que posso, falar com ela através de uma janela, ela do lado de dentro com uma tradutora, porque não consegue ouvir aquilo que eu lhe digo, mas pelo menos lá me vai vendo, e o meu problema é este. Com este tipo de informações e aquilo que ela me diz todos os dias, então isto está muito mal, vê lá tu que já apareceu há não sei quantos, vê lá tu aquilo. A informação que está a passar é uma informação nada capaz, sobretudo uma informação de caráter quase que é persecutório em relação às pessoas. Ou seja, andamos a informar, metemos medo às pessoas no começo desta pandemia e agora dizemos, agora têm que ir todos a passear. E depois, agora, então vejam lá aquela camada de jovens que se meteram na rua e que estão todos a juntar-se. Andamos a informação que passamos para as pessoas não é a melhor. E tanto era muito má, como agora ainda é também muito má. Portanto, andamos a meter medo às pessoas. E de facto, nós médicos, eu penso que estamos a sofrer. E de que maneira? Cá em casa a minha mulher também é médica e ela esteve, e ainda por cima é curadora de uma idade, eu sei que todo o peso, todos os problemas, ela inclusivamente teve que estar em casa de quarentena. Tudo isto, na minha unidade, houve um médico que esteve doente, ficou infectado por Covid. Portanto, nós estamos de facto lá na frente.
Andámos a trabalhar que nem uns desalmados, a oferecer o corpo às balas para que outros ficassem bem. Dentro do âmbito da saúde pública, é um trabalho excepcional, do ponto de vista de descobrir onde estavam as coisas. A MGF, ninguém fala nisso, teve um trabalho descomunal, fechar unidades, arranjar dois circuitos, desmarcar consultas, remarcar consultas, manter as pessoas o mais controladas possível, mas disso não se fala. Quem, de facto, nos hospitais tratou-se a Covid, mas aguentou-se em cuidados primários, tudo aquilo que eram pessoas com suspeita e seguir aquelas que até o momento em que tinham um teste positivo ou não. Todo este trabalho foi feito pela medicina geral familiar, não foi feito por mais ninguém. E de facto nós médicos estamos se calhar numa segunda vaga. Reagimos, mas percebemos se calhar que todo o esforço que foi feito se calhar está a perder-se. O que é que podemos fazer para isto? O que é que os médicos precisam de ter de ganho pessoal das suas unidades e da sua profissão para que se percebam que o que estiveram a fazer teve algum interesse? Mais dinheiro? Mais reconhecimento dos próprios colegas, sobretudo da população, dos próprios governantes? O que é que está a acontecer? Necessitamos de ajuda. O Dr. João Pimentel falava agora de uma coisa que é a eventual reconfiguração para mais tarde da atividade. A saúde pública teve, de facto, uma volta de quase 180 graus, que de repente teve que sair dos edifícios e estar quase sempre cá fora. Isso foi mais do que notório. No âmbito da medicina familiar, a coisa não foi bem assim. Porquê? Porque houve muito receio, ainda há muito receio. E apesar de tudo, como dizem muitos médicos, a trabalhar 40 horas e a ganhar o que ganho, não vou estar a fazer coisas que não devo fazer. E tenho que ter muito cuidado. E as próprias instruções foram: contenham-se. Ora bem, se calhar estamos agora então a cavalgar uma segunda vaga, uma primeira vaga, não sei se podemos falar nisso, mas precisamos de que haja mais algumas vagas até que consigamos fazer com que a água fique lisa e aí consigamos ver melhor as questões. Neste momento somos reativos, se calhar vamos fazer uma coisa, mas se calhar daqui por 3 meses ou 4 vamos dizer, estamos a fazer um disparate. Vamos ver, se a medicina desatar a ser feita toda em casa das pessoas, ninguém mais vai ter capacidade dos nossos ministros de dizer que fizemos mais de não sei quantos milhares de consultas. Esqueçam, vão fazer muito menos consultas, mas apenas virar poucas pessoas. Se continuarmos a fazer uma coisa que precisa de uma consulta, ligue para o seu médico, manda um correio eletrónico, eles contactá-lo, vão resolver a questão consigo e se for necessário vem à unidade, ok, estamos a fazer uma coisa diferente. Aí continuamos a ver as pessoas, continuamos a falar com elas, quer pelo telefone, quer por uma câmara que nos permite falar com as pessoas. E aí já é uma coisa um pouco diferente. E isto, desculpem, eu passo já à frente, já para acabar, de facto, custa a muitos médicos de medicina geral familiar ouvir dizer que vai haver dinheiro, muito dinheiro, para que os hospitais reponham as consultas que estão em atraso, mas para os casos subprimários ouve-se falar de zero para ganhos ou para que os médicos possam, e as equipas todas possam ganhar mais alguma coisa por excesso de trabalho que vão ter para recuperarem muitas consultas que ficarem em atraso. Isto também é um dos fatores que, sob o ponto de vista da saúde, levam os médicos a não estar tão bem quanto deviam estar. Não há reconhecimento, no fundo. Mas depois, quando vamos falar com médicos e internos, eu arranjei, por acaso foi o ano passado, em novembro, comecei a orientar uma jovem num trabalho e que nós o que fizemos foi arranjar um caso clínico. Podia ser visto do ponto de vista apenas de nós temos uma classificação em medicina geral familiar, que é CPC2, que transfere capacidade 10, e onde podemos ter classificação de motivos de consulta, de avaliações diagnósticas ou mesmo de planos e procedimentos. E vamos perguntar a médicos e internos, é verdade que é uma amostra de conveniência, foi através dos meios de redes sociais, e fomos perguntar, e até mesmo das redes de contactos médicos, fomos perguntar, perante aqueles sintomas, se eles classificavam sobretudo como um motivo psicológico ou um motivo social. Portanto, queríamos saber se eram mais mecanicistas, ou que eles vão logo tratar disto é uma patologia psicológica, ou se eram mais sistémicos, ou seja, se pensavam que isto podia ter a ver também com coisas de fora. E, de facto, sob o ponto de vista do motivo de consulta, 44,1% dos inquiridos iam para uma classificação psicológica, mas associavam psicológico e social 54,2%. E estes eram diferentes dos primeiros.
faziam avaliação diagnóstica como uma patologia meramente psicológica, ansiedade, depressão, sensação de ansiedade, sensação de depressão, 41,2%, mas 58% assumiam que era uma questão simultaneamente social e psicológica. E quando íamos ao plano, 56,8% já assumiam fundamentalmente a prescrição dentro do modelo, dentro do capítulo psicológico, mas, e 40,5% assumiam que tinham que ser feitas coisas dentro do psicológico e do social. O que é que isto significa? Significa muito simplesmente que os médicos de facto precisam de muitas ajudas, em particular a medicina familiar, para conseguir ajudar muito mais gente. Vamos precisar, de certeza, de ter o CSS a trabalhar, na cuidados da comunidade, de psicólogos, de quem vai à casa ver as pessoas por nós, porque nós não temos hipótese de fazer tudo. Com listas de quase 2.000 pessoas, isto é impossível. Portanto, temos a cavalgar uma onda, temos que ver quando é que chegamos cá abaixo ou quando é que isto chega a um planalto para podermos pensar um pouco melhor. Mas neste momento a carga de trabalho é muito grande e os médicos interrogam-se. Todo o trabalho que eu tive para agora andarem a estragar? Que mensagens é que andamos a transmitir que não são as mais corretas para que as pessoas não se reinfetem? Ou, em alternativa, então, mas é preciso que as pessoas se infectem para ver se há tal imunidade do grupo. E depois vem o pior raciocínio. Então, quando vier o inverno, com as pessoas a tossir e com febre, será só gripe ou é Covid? Então vou ter que andar a fazer teste a toda a gente. E vem o pânico aí. Mas tudo isto são situações que põem as pessoas, os médicos, em particular na área da medicina familiar, porque é uma responsabilidade única, não é ela é à noite, passa ao serviço, os outros vêm a seguir, que aguentem as pessoas. Não, a MGF até nem há altas, há continuidade de cuidados. Isto, vejam só a quantidade de dramas que levanta a muita gente. Era só isto, não quero alongar mais. Muito obrigado, desculpem. Muito bem. Ouvir agora a perspectiva da psiquiatria, da saúde mental, sobre o tema que estamos aqui a trabalhar e a abordar. Já ouvimos a opinião da saúde pública, dos cuidados de saúde primários. Tem a palavra o Dr. Tiago. Olá a todos, boa tarde. Agradeço também o convite. Esta coisa de vir em último, por assim dizer, tem algumas vantagens e uma delas é, sem dúvida, poder aproveitar coisas importantes que já foram ditas. E eu tenho estado atentamente a fazer isso e julgo que muitas das coisas que foram ditas são questões também caras à saúde mental. O Dr. Carlos Cortes falava de uma questão que me parece relevante, seguramente também na área da saúde mental, que é a questão de saber como é que estávamos a funcionar antes. Aliás, julgo que todos, no fundo, pegaram nesse ponto. Como é que estávamos a fazer antes? Estávamos a fazer bem? Estávamos satisfeitos com o que tínhamos? Estávamos satisfeitos com os recursos, com a organização, com o modo de funcionamento? Eu julgo que a resposta é não, embora haja sempre aqui o problema da ilusão da plenitude de recursos. Quer dizer, seguramente que os noruegueses também dizem que não têm todos os recursos que necessitam para fazer as coisas que eles gostariam de fazer. Agora, e o Dr. Carlos Costa falou de uma outra questão que julgo parece que está muito relacionada, que é a questão do bem-estar dos profissionais. E aqui eu julgo que há um perigo, que é nós fazermos uma distinção demasiado clivada entre aquilo que é, enfim, o bem-estar psicológico, psíquico das pessoas, o que lhe queiramos chamar, incluindo os profissionais, e a questão do stress no sentido mais estrito, quer dizer, aquilo que provavelmente afeta mais os profissionais hoje são coisas que já afetava antes e que não se relaciona apenas com as condições de trabalho da forma como nós as referimos normalmente. Tem a ver com aspectos que passam pela qualificação ou desqualificação das pessoas no seu trabalho, com a clareza com que as suas tarefas são enfim, indicadas, com a forma como as pessoas se revêem na organização do trabalho em que estão envolvidas e, portanto, essas questões são questões que têm a ver com recursos, mas que não têm só a ver com recursos. E diria que na parte que não tem a ver só com recursos, nós temos feito pouquito. E na área da saúde mental também. E, portanto, quando o Dr. João Pedro Pimentel falava, e muitíssimo bem, da questão enfim, no fundo, da proposta comunitária, que não é uma novidade, seguramente, e que é algo
que se discute há muito tempo, temos este problema, que é saber como fazer e saber principalmente como é que fazemos sair essa questão de uma perspectiva que não seja apenas retórica. O Dr. João Pedro Pimentel falou de uma questão interessante, quer dizer assim, bom, mas há uma série de experiências que vão sendo feitas aqui e ali, em várias zonas. E a saúde mental, novamente, é um bom paradigma disso. É verdade. Mas é interessante também percebermos porque é que essas experiências muitas vezes não saem da dimensão local, o que é que falta, porque é que determinados hospitais ou determinadas estruturas funcionam de uma forma e outras de outra, não é? E essas questões, voltamos novamente ao que o Dr. Carlos Cortes falava, têm a ver, parece-me, mais com a organização do que propriamente com os recursos, ainda que, obviamente, a questão dos recursos é incontornável. Na área da saúde mental, pois, é um clichê dizer que a saúde mental é o parente pobre da medicina. Seguramente, se tivéssemos aqui um pneumologista, eles iam dizer a mesma coisa. Bom, temos aqui uma pedopsiquiatra, seguramente também diria isso. Mas é importante não nos desviarmos das coisas que dependem só de nós, por assim dizer, e que não dependem dos recursos que nós podemos ter para os efetivar. E a questão comunitária na saúde mental, e o Covid veio mostrar isto absolutamente, de uma forma absolutamente evidente, de facto, a questão comunitária e a forma como trabalhamos num modelo destes quer dizer, é tão lógico e tão óbvio e tão evidente que eu julgo que hoje em dia ninguém no seu perfeito juízo, passa a expressão, possa dizer que essa não deva ser a forma. Agora, o Dr. Luís Miguel Santiago depois falava de uma questão importante, que é saber assim, bom, mas como é que vamos fazer isso? Não podemos ir à casa dos doentes, não podemos passar a fazer as consultas em casa dos doentes. A ideia de sairmos do centro de saúde ou de sairmos do hospital, claro que sim. E na área da saúde mental, parece-me, tem havido também diria até alguma resistência, por vezes, a inovar em modelos em que isso possa acontecer. Isso também levanta a questão de saber, e já que estamos aqui num contexto de médicos, saber qual é que é o papel dos médicos no apontar destes caminhos. E isso parece-me também que nem sempre a nossa classe tem sido muito clarividente na forma como faz isso. E, portanto, também devemos ser os nossos principais críticos, por assim dizer, do que é que nós, no nosso papel, qual é que pode ser o nosso input para tentar mudar aquilo que depois são decisões que nós achamos sempre que são decisões lá muito longe do Ministério, de Lisboa, daquelas coisas que nós costumamos falar. Depois, a questão dos grupos de risco e dos grupos específicos, que o Dr. João Pedro Pimentel falou e o Dr. Luís Miguel Santiago também. E aí na saúde mental temos, parece-me, bom, há pelo menos dois grupos, o grupo dos jovens e dos jovens adultos, não é? E o grupo dos idosos, para além, obviamente, das pessoas com doença mental grave. E aí, também ao longo do tempo, as coisas não têm funcionado muito bem. Diga-se em bom da verdade que este não é apenas um problema português, não é? Por exemplo, em relação à articulação entre os serviços de crianças e os serviços de adultos, e não podemos falar da saúde mental, que é seguramente uma das áreas em que isso é extraordinariamente importante. Portanto, a faixa etária mais fragilizada, por assim dizer, e em maior risco de doença mental é também aquela faixa etária ali dos 18 aos 25, mais ou menos. É também a faixa onde nós temos menos coisas a oferecer às pessoas. Não é? E isto é assim em todo lado, não é só em Portugal. E com os idosos também, enfim, tem-se dito muito sobre isso, sobre aquilo que é, enfim, sobre aquilo que temos hoje em termos de resposta, se é aquilo que deve ser feito ou não. É óbvio que isto vai muito para além da resposta da saúde, como é óbvio, tem a ver com a resposta da sociedade no seu geral. Mas, portanto, esta questão de identificarmos quais são os grupos de risco, quais são os grupos vulneráveis e qual é que é a melhor forma de chegar até eles. Porque seguramente para alguns casos bastará um telefonema, bastará um contacto relativamente informal, para outros não, para outros nunca poderemos contornar a necessidade de um contacto presencial e de uma intervenção multinível, por assim dizer, também. Depois a questão, o Dr. Luís Miguel Santiago puxou a brasa à sardinha dele, naturalmente, passa a expressão,
com certeza, e de forma legítima, que é a resposta diferenciada que os cuidados de saúde primários e os cuidados hospitalares têm dado à crise. E aí eu arrisco dizer, enfim, daquilo que me parece, que os cuidados primários foram mais flexíveis nessa capacidade. E eu julgo que isso não tem a ver com o facto dos médicos de medicina geral da familiar serem mais competentes do que os médicos hospitalares, mas tem a ver com o modelo de organização e de funcionamento, e com os modelos de liderança e os modelos de chefia, e com a qualidade das chefias intermédias, e com a margem que eles têm para poderem organizar o seu próprio trabalho e para se mobilizarem em função de resultados e de outcomes, como agora se diz, e não apenas em termos de produção. E, portanto, essa cultura que já vem atrás, que já vem de alguns anos, não é? Desde a reforma dos cuidados de saúde primários, essa cultura não chegou ainda, parece-me, não querendo ser injusto para os serviços e para os hospitais que o fazem, julgo que não chegou ainda em pleno aos cuidados hospitalares. E, portanto, é claro, é outro lugar comum dizer que as crises são momentos de oportunidade, não é? Já houve um senhor primeiro-ministro que disse isso e saiu-se muito mal com isso. Mas, e como também dizia o Dr. João Pedro Pimentel, nós não sabemos o que vai acontecer, isto está para ficar e vamos ter aqui problemas, é seguramente uma oportunidade excelente para podermos olhar para aquilo que temos feito e para vermos o que é que podemos fazer diferente em termos dessa organização. E, portanto, na psiquiatria fala-se da organização comunitária. Eu pertenço a uma sociedade científica que fez o seu primeiro congresso em 84, e o tema do seu primeiro congresso, a Sociedade Portuguesa para o Estudo da Saúde Mental, o tema era justamente a intervenção comunitária. E se eu vos mostrasse, não o farei, prometo, mas se vos mostrasse os textos desse primeiro encontro, podia ter sido escrito ontem. E, portanto, em 84 eu tinha 5 anos. E, portanto, desde essa altura até agora, há muito por fazer. Alguma coisa foi feita já, mas há muita coisa por fazer. E aqui a saúde mental, e também indo ao encontro daquilo que é o tema deste webinar, a saúde mental tem muitíssimo em comum naquilo que são os seus desafios e as suas problemáticas com aquilo que tem a medicina geral familiar, ou aquilo que tem a intervenção e o tratamento em doenças que nós possamos considerar como sendo muito, até, digamos, específicas ou tecnológicas. Quer dizer, se nós pegarmos na hipertensão arterial ou na diabetes ou em qualquer uma dessas coisas, nós vamos encontrar tantos pontos em comum em termos daquilo que são necessidades, daquilo que são... Porque senão, como dizia alguém aqui há tempos, um doente é só um tipo com uma hipertensão, ou é só um tipo com uma diabetes. Não é, é um monte de outras coisas. E, portanto, estas necessidades não estritamente médicas que o Dr. Luís Miguel Santiago falava, pois seguramente tem que haver uma resposta para elas. Perdoem-me esta observação, que eu julgo que se aplica muito à saúde mental, mas provavelmente também se aplica a outras áreas, que é, nós, e se calhar em Portugal isso acontece mais do que noutros países, temos os diagnósticos, temos o discurso, agora temos muito o discurso, a multidisciplinariedade, a multidimensionalidade, o trabalho em rede, todas essas coisas, e depois falta-nos algo sempre, falta-nos sempre um bocadinho assim, como diriam aqueles senhores do anúncio. Uma nota final só para falar daquilo que será o futuro. O Dr. Luís Miguel Santiago e o Dr. João Pedro Pimentel também falavam nisso. E também em relação aos profissionais de saúde, eu não sei muito bem, em relação aos profissionais de saúde, eu julgo que esta sensação que o Dr. Carlos Cortes manifestava há pouco, eu julgo que ela é rigorosa e tem a ver com isso que eu falei, quer dizer, o Covid está a expor e vai expor cada vez mais as deficiências de organização e de funcionamento dos serviços, sem dúvida. E vamos ver a que tipo de resposta é que os nossos próprios colegas darão a isso. Em relação aos desafios, eu julgo que também está para vir ainda a grande onda, por assim dizer, do ponto de vista do impacto socioeconómico desta crise. Isso vai ter repercussões gigantes, julgo eu, também na saúde mental. Não estamos a ser nada, concordo com o Dr. Luís Miguel Santiago, não estamos a ser nada ajudados pela comunicação social. Nesta semana houve este caso muito badalado de um suicídio. A forma como ele foi tratado foi absolutamente, enfim, abjeta em alguns casos. E a questão da literacia. Falava-se
não é à boca pequena, falava-se abertamente antes da pandemia da forma como a população em geral utilizava os serviços de saúde e da forma como o fazia de uma forma desadequada. Falava-se das idas à urgência, falava-se de uma série portanto, do tipo de procura que as pessoas faziam, dos cuidados de saúde primários, tudo isso. Esta é também uma oportunidade para nós ditarmos melhorarmos essa literacia e poderem ser os serviços de saúde a tomar a dianteira, por assim dizer, da iniciativa dos contactos, da iniciativa do tipo de contactos e da forma como esses recursos são gerados. Não chega apenas nós termos a porta aberta. A porta aberta é importante, mas depois temos que saber gerir essa abertura. E por aqui fico por agora. Agradeço. Pronto, antes de passar a palavra à doutora Paula Correia, para passar a moderação para ela, só lembrar que na secção regional do centro criámos, no âmbito do Gabinete de Apoio ao Médico, um grupo de suporte, partilha e reflexão dirigido aos profissionais de saúde. Portanto, estou eu e o Tiago, portanto, que digamos, somos aqui os gestores, digamos, da atividade e das emoções neste espaço. Portanto, se quiserem contactar-nos, vem aqui o mail, está no chat, vê e nós entraremos em contacto convosco para depois, digamos, definirmos como fazer. Lembrar que nos casos que requerem outro tipo de cuidados mais específicos, o Centro de Prevenção e Tratamento do Trauma Psicológico do CRI de Psiquiatria do CHUC tem respondido e, portanto, as pessoas através do seu médico de família, que deve ser o espaço a privilegiar inicialmente, triada a situação, contactam-nos e nós estamos disponíveis para apoiar. Passava então agora a palavra à doutora Paula Correia, para moderar a moderação, passa para ela agora. Boa tarde a todos. Começo por cumprimentar o Dr. Carlos Cortes, o meu colega moderador Dr. João Redondo e agradecer o convite, a quem agradeço o convite para estar aqui hoje. Quero também cumprimentar o nosso painel, Dr. João Pedro Pimentel, Dr. Luís Miguel Santiago e Dr. Tiago Santos. E como pedopsiquiatra, eu não podia deixar, agora que estamos em plenos Santos Populares, de puxar a brasa à minha sardinha também e falar um bocadinho daquela máxima em que é preciso toda uma comunidade para criar um bebê e nós sabemos que sempre que há catástrofes, sempre que há alguma coisa que seja, ou como estamos agora na pandemia, as crianças são realmente um grupo muito frágil e os bebés também, a gente esquece das grávidas e dos bebés que são realmente algo que temos que ter sempre presente no apoio. E eu gostava do vosso comentário, pedia isto ao painel acerca da prevenção e promoção da saúde mental desde a infância. Porque agora estaremos entre vagas ou ainda estamos nesta vaga que não terminou e a preparar para a próxima, não é? A infância é esta que vê as pessoas sem sorriso, com uma máscara na cara todos os dias, sem face, que se cumprimenta às cotoveladas, não é? Com distanciamento, com medo do contágio e o que é que isto traz à saúde mental da nossa infância, principalmente dos nossos mais pequenos. Este período de pandemia também nos trouxe muitas lições e eu costumo sempre procurar as soluções e encontrar o que é preciso para conseguirmos também lidar com as coisas. E realmente aprendemos muitas palavras novas, não é? Aprendemos a telemedicina, as aulas online, o webinar, o layoff, isto são tudo palavras que entraram agora connosco e tanto álcool gel que todos os dias, não é, nós passamos aos outros. E insistimos, não é, para as famílias para controlar as horas nos ecrãs, para promover atividades offline e acabámos por ter os nossos adolescentes este tempo todo confinados, a trabalhar, a estudar, confinados nos ecrãs e agora vemos, não é, nas notícias da televisão, eles a combinarem coisas e a combinar encontros em parques de estacionamento e em praias e a pôr-se em risco e ficamos a pensar onde é que falhamos, não é, e onde é que está. E o que eu lançava muito ao painel era um bocadinho, neste período, não é? Era importante nós também aumentarmos a literacia em saúde mental e eu acho que isto é algo que está realmente a fazer falta. Temos que promover a resiliência comunitária e capacitar, não é? Capacitar as crianças, capacitar os adolescentes, capacitar os cuidadores também para esta questão. E por isso eu lançava esta questão aqui ao nosso painel, o que é que pensa sobre esta
e como capacitar. Muitas das questões que nos chegaram no nosso chat, e tenho que agradecer a todas as pessoas que estão a assistir, porque temos tido uma participação muito grande aqui no nosso chat, e realmente muito que nos perguntam é, do ponto de vista prático, que orientações damos, como é que podemos fazer. Lançava assim ao nosso painel. Se calhar começava pelo Dr. João Pedro. Muito obrigado, doutora. Não sei se me está a ouvir. Estão a ouvir? Olha, eu tentei há bocadinho na primeira intervenção, foi muito fugaz e muito brevemente tentei passar por essa questão. Eu acho que eu não acho que seja muito fácil a resposta à sua questão, fácil no sentido de como é que de facto se ultrapassam questões que têm a ver com o confinamento de jovens em conjunto com os seus pais, mesmo ao longo de 2, 3 meses, ao mesmo tempo que tinham, e bem, na minha opinião, que ser chamados à sua atividade. Agora, eu acho que isso levanta devem ter surgido imensas questões aos pais, aos jovens. Agora, a minha questão é saber como é que nós podemos responsabilizar no sentido de chamar a atenção, porque há aqui um papel que me parece importante que cabe aos pais, quer dizer, a criação de condições dentro de casa, de perceber o esclarecimento, e isso também varia um pouco consoante a idade, apesar de tudo, para quem estamos a falar, mas esclarecer porque é que as pessoas estivemos todos metidos, esclarecer as causas da pandemia, a maneira de a combater, parece-me que isso é importantíssimo, esclarecer com serenidade. Eu acho que estes ambientes, parece-me a mim, em que as pessoas, isto são situações que eu, se calhar com a minha idade, não sei se tornarei a viver uma situação destas. O que podemos dizer é que nenhum de nós nunca viveu esta situação e, portanto, não estávamos de maneira alguma preparados para o fazer. Mas todos esses cuidados preventivos, digamos assim, de promoção da saúde mental, a mim parece-me que passam muito por criar e estimular boas condições de diálogo em casa, de responsabilização, de utilização criteriosa das redes sociais, entre deixar de facto que as pessoas sem os pais terem sequer a habilidade de controlar isso, mas haver aqui uma questão de algum rigor, perceber, depois ajudar a fazer um pouco de contra-informação relativamente àquilo que nos entrou pelas nossas casas adentro ao longo destes meses, bom e mau, mas pelo menos de uma forma muito maciça. Eu acho que uma das questões mais que a mim que me perturbou mais foi sentir como é que as pessoas reagiam a estas overdoses de informação, absolutamente alguma delas muitas vezes descontextualizada, muitas vezes com indicações que não tinham, de facto, não eram rigorosas, mas sobretudo pelo caráter maciço, permanente, que chegava às nossas casas. E eu acho que isso era muito importante, de facto, que também sabemos que a literacia muitas vezes também não está do lado dos progenitores, não é? E, portanto, também temos que assumir isso. Mas, de facto, eu acho que passa muito por nós conseguirmos fazer chegar aos responsáveis estas questões. Eu não sei como é que isto foi vivido. Vivemos tão intensamente isto aqui na nossa área, como todos nós, naturalmente, que não tivemos, de facto, eu não percebi bem, não tenho conhecimento como é que as escolas que assumiram formalmente o ensino à distância, assumiram o ensino à distância de uma maneira formal e contínua ao longo de 2 meses, como é que isto foi trabalhado pelos professores? É uma falha que, de facto, eu tenho, porque também acho que muito destas questões também passam pela escola, como passa muito, mesmo noutros momentos da vida dos estudantes, educar para a cidadania, educar para, neste caso, chamar a cidadania a participar nestas questões do combate à pandemia. Mas a mim parece-me que antes de vocês, especialistas na matéria,
intervirem diretamente, podem e devem, e todos nós, profissionais de saúde, devemos ter um papel no estímulo de criar condições para que a escola e para que, sobretudo, o ambiente familiar possa proporcionar um tempo de calma, de rigor na informação que lhes é dada por quem tem a responsabilidade de o fazer, de os compreender, porque deve ser extremamente, para um jovem habituado a uma atividade natural, de escolas, diversões, participação na atividade esportiva, recreativa, de repente ter ficado confinado a 4 paredes com os seus pais e com os seus familiares e com os seus irmãos, alguns deles em situações mais ou menos complicadas, outros em situações menos complicadas, mas de facto eu acho que passa muito agora saber se todos nós pais estamos preparados para saber responder a essas questões que forçosamente tiveram que ser colocadas, mas passa muito, e repito, e calmo já, passa muito para a criação de um ambiente sadio. Eu aposto muito na palavra serenidade, em que as pessoas em casa possam de facto desenvolver um conjunto, que as pessoas passaram a viver muito mais tempo umas com as outras do que estão habituadas a viver, e eu acho que isso também é uma nova experiência. Mas falta-me aqui também saber como é que foi, e penitencio-me por isso, mas de facto as nossas saúdes escolares desta vez estavam canalizadas para outros momentos. Também era interessante saber se um momento de ensino à distância se prolongar por mais algum tempo, parece que não, mas como é que nós depois também tínhamos que fazer saúde escolar e fazer essas atividades, também era interessante entrar por aí. Mas de facto eu não tive a percepção de como foi isto trabalhado entre os professores, de certeza que o há de ter sido trabalhado entre os professores, só o próprio ato das aulas se transformarem de uma forma presencial, de uma forma por ensino à distância, só isso já é uma alteração substancial. E portanto também gostava mas não tenho essa informação. Mas parece-me que a prevenção passa muito pelo lar, pelo ambiente sereno, tranquilo e pela escola. Muito obrigada. E o Dr. Luís Miguel Santiago, que nos pode dar da Chega. Está sem som, Dr. Luís. Ok, agora já está. Estava a tentar ativar, mas não consegui. Bom, eu, em relação àquilo que disse há bocadinho o Dr. Tiago Santos, e o trabalho que ele está a fazer também com o Dr. João Redondo, tenho a dizer uma coisa muito simples. De facto, eles conhecem isto melhor que eu. A aplicação daquelas técnicas que o Valente desenvolveu há muitos anos atrás são extremamente importantes para que os médicos possam partilhar os seus problemas, partilhar as soluções que dariam a determinado tipo de casos, mas isto leva tempo terapêutico. O tempo terapêutico, hoje em dia, está um bocadinho alterado, ou seja, as pessoas querem, aquilo que diz o professor Sá Clarides, my way, my time, my place, não querem rapidamente ficar bem. Rapidamente ficar bem, a mesma coisa que os nossos estudantes, a mesma coisa que eles, a certa altura, não havendo outro recurso, é mais medicação. Ansiolíticos, antidepressores, quando não mesmo antipsicóticos, por causa das ideias ruminantes. Portanto, já começamos aqui a perceber que precisamos de ajudas. E, de facto, a saúde sozinha não consegue resolver os problemas. Há uma questão que é a questão social, que quer nós queremos, quer não, é determinante a vivência das pessoas. Nós temos-las connosco, com a nossa frente dentro do gabinete, mas não sabemos como é que elas estão em casa. Eu faço muitas vezes um exercício, que é o de propor às pessoas que escrevam um texto sobre uma coisa qualquer, que surge na consulta, e depois que me mandem por correio eletrónico, ou que me mandem em carta, e depois falarmos para eu fazer perguntas sobre o texto, como uma forma de eles fazerem a sua própria autoescopia. E dá resultados interessantíssimos. As pessoas colocam lá coisas que elas próprias desconheciam, em vez de eu imediatamente começar a fazer prescrições. Porque o que vai começar a acontecer? Já éramos o país que mais ansiolíticos e antidepressores se prescreviam, e agora não tenho dúvida nenhuma que vamos cavalgar uma onda brutal. Vai ser muito maior que as ondas da Nazaré. Vai ser aquilo que lhes vai acontecer. E depois, desabituarmos as pessoas dessas medicações vai ser muito mais complexo, porque nós não temos a real noção do que é o efeito placebo deste tipo de medicação. Uma coisa é o efeito clínico evidente do que a própria medicação pode provocar. Outra coisa é a melhoria só porque eu estou a tomar um medicamento. Portanto, essas coisas têm que ser muito bem pensadas. Agora, as crianças e os pais
O Dr. João Pimentel fala muitíssimo bem sobre o ponto de vista do genérico que temos que atingir, a estratégia é essa, do ponto de vista tático é muito mais complexo. É provável que muitos pais agora estejam a dar valor aos professores que as crianças têm nas escolas. Porque agora percebem como é que eles atuam. Então agora as coisas talvez que a violência agora passe a ser um pouco diferente. Mas a saúde escolar, em particular o desenvolvimento, as consultas de desenvolvimento e de crescimento que nós fazemos ao longo do tempo, e aquela consulta muito importante que se dá entre os 5 e 6 anos, em que se tenta perceber se está tudo mais ou menos correto para que a criança possa entrar na escola sem ser vítima de bullying porque não fala bem, ou porque não ouve, ou porque tem enurese, ou porque tem outras coisas quaisquer, essas continuaram, felizmente mantiveram-se e vi muitas crianças entrarem com a sua máscara, com muito mais necessidade de brincadeira com elas por parte dos profissionais para que essas consultas pudessem ser mantidas. Agora, não tenho dúvidas nenhumas, fizemos isto, mas muitos pais foram cheios de medo para as consultas. Voltamos ao começo. Aquela história, a maneira como vendemos, como isto é mau às pessoas, ainda hoje em dia as marca. E a maneira como se diz agora, está tudo bem, podem ir para a rua, muita gente tem medo. E, portanto, também está a marcar as crianças. Então, elas vão crescer com algum tipo de medo. O Dr. João Pimentel dizia há bocadinho que nunca tinha vivido uma crise como esta. Eu também não. Mas os dois vivemos a gripe de 68. E eu lembro que a minha turma éramos 43 e ficámos 5 na turma. E um dos meus colegas morreu. E, nessa altura, as medidas que foram possíveis de tomar agora, na altura, não eram possíveis de tomar. Já não havia tanta vacinação como hoje em dia, não havia tanto conhecimento, não havia a capacidade de difundir rapidamente a informação como foi difundida hoje em dia. E, portanto, hoje em dia conseguimos mais facilmente lutar contra algumas coisas do que conseguimos há anos, mas estamos a lutar, se calhar, com alguns exageros. As ondas psicológicas podem ser isso até que consigamos fazer um plano. E quando isto ficar plano, não sei o que vai acontecer. Depois fala-se muito da literacia. Eu ando há anos a falar sobre duas coisas, as 3 coisas. Uma que é a capacitação, que é a passagem de informação, outra que é o empoderamento, que é as pessoas deixarem de ser elas próprias as doentes, mas passarem a ser alvo de intervenção de sua própria terapêutica, e outra que é a literacia, ou seja, que as pessoas passam a saber mais. E não deixa de ser curioso, na altura em que nós dominamos muito mais conhecimento, as pessoas têm muito mais medo para a sua saúde. Se calhar, algum modelo paternalístico excessivo houve da parte dos médicos, que leva a que as pessoas só acreditem se falarem com o São Tiago, que é o médico. E isto tem problemas, porque se as pessoas não falam com o médico, vão ficar com o seu problema. Se não vão ao curandeiro, querem falar com o médico à viva força, e nem que seja simulando razões diferentes para que possam ser atendidas. E sei de médicos que foram infectados por alguém que simulou uma outra coisa qualquer necessária, como por exemplo um pedido de uma carga de condução, quando de facto o problema delas era estarem com tosse, com anósmia e por aí fora. E foram contaminar médicos. A saúde, quer nós queiramos, quer não, quer nos custe pouco ou muito, não vai conseguir resolver isto sozinha. Nós conseguimos falar com as pessoas, nós vamos conseguir falar com outros, mas nós não conseguimos resolver o problema todo. A parte social, a parte económica, a parte financeira, nós não conseguimos fazê-la. Vou dar um pequeno exemplo. O trabalho que fizemos há uns tempos demonstrava que se passássemos as pessoas que estavam em classe social garrafada, média baixa para média, nós aumentávamos em 16% a quantidade de indivíduos hipertensos controlados. Ou seja, conseguimos chegar a quase 60% dos hipertensos controlados. Espetacular. E, portanto, estas questões socioeconómicas nós não as conseguimos resolver. Alguém vai ter que nos ajudar. Caso contrário, vamos ficar naquilo que melhor sabemos fazer, que é falar, perguntar às pessoas, fazer terapêutica psicológica ativa para que elas possam avançar. Se calhar vamos ter que investir muito mais tempo em consultas, tentar perceber como é que está o teach-back, ou seja, no final da consulta, efetivamente o que é que aconteceu para que a própria pessoa seja capaz de explicar aquilo que quer dizer, e a partir daqui a alternativa que resta é muitas vezes fazer prescrição de fármacos. E depois vêm aqueles indicadores que há para gastos primários, dizer que há excesso de prescrição de antidepressores, de ansiolíticos. Temos um indicador que diz a quantidade de pessoas acima dos 65 anos que está livre de tomar ansiolíticos. Claro que o que interessa é tentar não prescrever, que é para cumprir o indicador. A alternativa é antidepressores.
acima dos 70 anos? Este é o problema. Como é que nós vamos conseguir pôr as pessoas a serem artífices da sua própria cura e não apenas serem o objeto do problema? Eu sei que há muitas pessoas, até mesmo aqui nos nossos visores, que estão a dizer mas nós queremos coisas práticas, o que é que devemos fazer? Não há o que fazer. Fundamentalmente há que pensar perante a pessoa que está à nossa frente o que é que podemos fazer. Caso contrário, somos máquinas. Não há guidelines para isto. Não há guidelines para a multimodalidade que as pessoas têm. Há para coisas individuais de cada patologia. Por isso é que nós estudamos fisiologia e fisiopatologia para sermos capazes de aplicar às pessoas que estão à nossa frente. Caso contrário, somos os meros técnicos da medicina. Muito obrigada, Dr. Luís. Tenho tido aqui muitas questões no chat, sim, a pedir coisas práticas, mas também pessoas preocupadas um bocadinho também com isto que eu acho que a própria saúde mental não chega, não é? Que é onde deixar os filhos quando as instituições estão fechadas, onde deixar os pais idosos quando o centro de dia está fechado e que realmente isto é uma preocupação muito grande e que durante toda a pandemia acabaram com muitos cuidadores ficarem também confinados e alguns sem conseguir trabalhar, outros a trabalhar em casa exatamente porque a comunidade era preciso reunir respostas e temos que também ajudar e ampliar isso, compete a todos nós, os cuidados de saúde primários, nós a articularmos com os cuidados de saúde primários e toda a gente na comunidade. Havia também uma questão aqui de um gabinete de psicologia do ensino superior, como é que se poderia ou não articular, que também é importante. Por isso acho que sim, que lá está, não é? Que termino como comecei, que todas as crianças precisam de uma comunidade não é, para crescer e realmente vemos, não é, como só a saúde mental não chega, assim como os cuidados de saúde primários também precisam da comunidade. Eu se calhar passava a palavra agora ao Dr. João Rolando, não sei se o Dr. Luís quer acrescentar mais alguma coisa. Ativar. Se me for possível só dizer isto, porque falou aí desse gabinete de ensino superior. Eu de facto sou professor na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra e desde março, desde a segunda semana de março, eu tenho estado a dar aulas só em Zoom, quer cá em Coimbra, quer para os Açores, quer para Cabo Verde. E a maneira como os alunos reagiram às aulas foi espetacular. No entanto, aquilo que eles me contam depois de acabarem as aulas e agora que estamos em exames é de grande sofrimento pelo excesso de que todos foram alvo por parte do ensino que, de repente, julgando que eles já que estão em casa podem fazer muito mais, todos os professores ataram pedidos muitíssimo mais. Isto foi um período muito complicado para os alunos do ensino superior. Não sei quais vão ser as marcas para o futuro e relembro que nós já temos 32% através de alguns instrumentos de medida com situações de ansiedade e depressão muito complicadas e que o burnout pela Copenhagen Scale está acima dos 28% nos alunos da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra. Isto é, talvez, jamais, e já era antes desta pandemia. Como é que as coisas estarão agora? Desculpem. Pronto, antes de encerrarmos, só dar a palavra a cada um, no sentido de, e começando aqui pelo Dr. Tiago, portanto um comentário breve, o que é que efetivamente podemos fazer, com todas as dificuldades que sabemos que as coisas colocam, quer dizer, o que é que podemos fazer para ajudar, digamos, a termos uma capacidade de prevenir e de responder às questões que o Covid-19 coloca na vida de todos nós, ao longo do ciclo vital. O que é que podemos fazer? E o que é que já existe, que nós também pontuamos positivamente? Um comentário breve, começando por si e passando depois ao Dr. João Pedro Pimentel e terminando com o Dr. Luís Miguel Santiago. Bom, dizer que concordo genericamente com aquilo que o Dr. Luís falava há pouco, embora haja aqui um perigo, que é este, dizermos que, bom, como dizia, por exemplo, o professor Miguel Xavier, dizia numa entrevista aqui há tempos que as pessoas não terem dinheiro para pagar as contas é um dos principais fatores de risco de doença mental ou de sofrimento mental. E é verdade, é uma coisa que nós todos conseguimos perceber isso. Agora, e tal como falávamos de literacia, da falta de literacia da população, é preciso também pensarmos naquilo que é a falta de literacia em saúde mental dos próprios profissionais de saúde e da dificuldade que eles têm em fazer este exercício, enfim, que o Dr. Luís Santiago fazia há pouco, de juntar estes fatores.
e de o juntar para além do simples discurso, quer dizer, passarmos dessa observação que nós todos fazemos no dia a dia para uma prática. E essa prática significa também não ficarmos, enfim, apenas mal dispostos com aquilo que possa ser a inércia ou a incapacidade, ou às vezes até mesmo a incompetência das estruturas mais, enfim, superiores, por assim dizer, e podemos ver em cada momento o que é que podemos fazer. E há muitas coisas que podem ser feitas e que estão a ser feitas. E volta à questão dos bons exemplos que há por esse país fora, em termos de projetos, de práticas inovadoras e de coisas que normalmente não são coisas extraordinárias, não são coisas muito complexas. E isso na saúde mental é paradigmático. E, portanto, seja isso a intervenção no âmbito da saúde escolar, seja isso na articulação entre os cuidados de saúde primários e os serviços de saúde mental, há muito bons exemplos por esse país fora, e na nossa região centro também. As novas tecnologias vão-nos permitir também poder explorar algumas estratégias que não era possível até agora, mas mesmo excluindo essa questão das novas tecnologias, da simples comunicação, se cada um de nós, na nossa prática, pensar o que é que pode fazer para ultrapassar obstáculos que nós percebemos que são evidentes, seja num contacto com o médico de família, seja no recurso a uma estrutura da comunidade, seja o que for, há muitas coisas que podem ser feitas e que estão a ser feitas. É claro que nós temos na saúde mental um problema que o Dr. Santiago também falou, e que é um problema difícil de resolver, que é esta vertigem pelas leituras lineares, que o professor Saclarides também fala, não é? Leituras lineares de saúde e doença, não é? Morreu-me o cão, logo eu estou deprimido, quer dizer, desculpem a ironia, não é? E o easy fix, não é? Dos medicamentos e tudo mais. E uma coisa, ainda a propósito que a doutora Paula Correia falava há pouco, também a comunicação é difícil, é óbvio, e é difícil a gente transmitir estes conceitos, mas encontrarmos o equilíbrio certo entre aquilo que possa ser a normalização das dificuldades, do sofrimento de todos os dias e aquilo que possam ser situações de patologia. E se é verdade que observamos uma crescente e se calhar não, seguramente perigosa iatrogenização, não é? Alguém me falava das questões relacionadas com a hipertensão arterial, não é? Alguém anda a descobrir que se calhar a hipertensão elevada durante o dia não é uma coisa assim tão importante, por exemplo. Também temos aqui o risco da psicologização, não é? E de nós transformarmos a experiência subjetiva normal em experiência patológica. E, portanto, portanto, esses caminhos, eu estava a ver aqui um dos nossos, uma das pessoas estava aqui a fazer um comentário, estava aqui num tom aqui sarcástico, a dizer, epá, digam-nos lá, como é que se faz? Faz-se desta forma simples. Se eu preciso resolver um problema com os cuidados primários, como é que eu faço? Há um telefone, há uma pessoa que eu identifico. E não é entrar, porque eu julgo que isso também não é o caminho, não é entrarmos numa lógica voluntarista, dizer, não, eu faço porque no meu sítio... Isso também é o caminho certo para o tal burnout que tanto se fala, esta ideia de que nós estamos contra o mundo e o mundo não nos ajuda e é mau. Mas a partir dessas necessidades, organizarmos projetos, candidatarmos, arranjarmos os fundos, mobilizarmos as lideranças locais, regionais, às vezes até nacionais, para fazermos estas coisas. E, portanto, procurando, enfim, responder à questão que o Dr. João Redondo coloca, é isto, quer dizer, não é ciência espacial, o caminho se faz-se caminhando, como costuma dizer, e isto não tem nada de lírico, nem tem nada de utópico, não, são coisas muito concretas, é assim que os problemas se resolvem. E eu julgo que há muito bons exemplos, tenho a certeza, que há muito bons exemplos de como se pode fazer isso. Haja essa vontade também, e isso, enfim, às vezes se calhar também é incómodo a referir, para que os próprios médicos, a começar pelos próprios médicos, possam ter essa vontade e que possam ter essa disponibilidade. Muitas vezes também não têm. E também devemos ser claros a dizer isso, que também não têm. E têm receio em poder ver o seu papel posto em causa, e têm receio de que novas práticas possam corresponder, enfim, a um certo obsolescência da sua própria forma de fazer as coisas. Há vários motivos, mas também temos que estar disponíveis para falar destas coisas. Porque de outra forma também não temos uma resposta clara para o poder político, para o poder autárquico, para a comunidade em geral, mas também não temos estas mensagens claras que falámos há pouco e que são tão importantes. Portanto,
E Bem. tudo isso pode ser feito. Muito bem. Luís Miguel Santiago, em 2 minutos, 3 ideias fundamentais para a mudança. Bom, articulação de cuidados, sem dúvida nenhuma. Já agora um pequeno desafio a vocês. A articulação dentro da área da psiquiatria, cuidados primários e cuidados secundários, porque não a psiquiatria nos cuidados primários. Segunda, e tem a ver com aquilo que o Dr. Tiago dizia agora, ok, vamos a isso, mas atenção, convém que não extrapolemos e não pensemos que nós somos capazes de fazer tudo, porque não somos. Portanto, como é que em alguns projetos vamos conseguir arranjar gente que seja capaz de fazer, eventualmente com coordenação nossa, mas nós já temos tanta coisa que não vale a pena pensarmos em fazer mais. E por fim, resumindo e baralhando, como eu costumo dizer, eu acho que a frase com que eu podia acabar para esta intervenção seria, em relação àquilo que podemos fazer, é aquele lema da Ordem dos Médicos: ser médico, mais nada. Bem, João Pedro Pimentel, o que é que a saúde pública gostaria de recomendar? Muito breve, mas antes disso... De uma forma mais efetiva e eficaz, como já vai fazendo, mas ainda mais. Mas era mesmo isso, eu tinha até pedido para não sabia que ias dar esta ronda final, de qualquer maneira tinha pedido para dizer, porque pode ter ficado as minhas palavras, que eu exprimi-me um pouco e fiquei a pensar, a saúde escolar ao longo destes 3 meses ou 4, eu é que, até porque tive outras coisas para fazer, não dei aquela atenção, mas quero deixar aqui claríssimo que a saúde escolar, seja ao nível regional e local, continuou a trabalhar naturalmente em formas adequadas ao momento que vivíamos. E isso, e partindo disso, mesmo para terminar, dizendo que aquilo que me parece que deve ser feito é exatamente isso, é reforçar, naturalmente, pensando sempre neste momento que vivemos, que foi um momento de facto que nunca tínhamos vivido, nem enquanto cidadãos, nem enquanto médicos, nem enquanto comunidade, mas de facto que há muita articulação já feita, há muito programa comunitário no terreno, como dizia o Dr. Tiago, há coisas ao nível local que funcionam, e ele na primeira intervenção disse que muitas vezes as coisas depois não se repercutem noutros sítios, mas não tem que ser mesmo assim. Agora o que eu acho é que de facto há muito programa, há muitas estratégias que estão no terreno, é desenvolvê-las, tendo em conta que passámos por esta pandemia e portanto isso condiciona muito. Há programas que estavam em excelente desenvolvimento e que tiveram um hiato, não há dúvida nenhuma que alguns tiveram, podem ser retomados. Eu acho que o programa de saúde escolar, a partir de setembro, outubro, deve ter especial atenção àquilo que se passou nos últimos 4 meses, em boa articulação nos aspectos promocionais da saúde convosco, com a saúde mental. A saúde escolar não pode iniciar um ano letivo sem pensar o que é que se passou nos últimos 4 meses, o que é que os jovens a quem se dirigem esses programas fazem. E depois terminava, que me parece que foi evidente ao longo destes 4 meses um reforço da articulação com as autarquias, com as escolas, com a segurança social. Eles já foram sempre parceiros, mas há aqui um momento que me parecem que podem ser responsavelmente e articuladamente connosco mais parceiros. De facto, criaram-se hoje aqui sinergias que não estavam criadas há 4 meses atrás e, portanto, podemos aproveitá-las perfeitamente e devemos aproveitá-las para os tais programas de intervenção comunitária que são absolutamente decisivos. Muito bem, portanto, agradecer a todos a vossa participação. Lembrar aqui que uma experiência comunitária que funciona muito bem é a da doutora Paula Correia, na região onde trabalha, que é uma região grande, abrange muitos concelhos, muita gente, muitas crianças e mexe com os vários setores e com os recursos que tem. Há um trabalho fantástico do ponto de vista da prevenção e da promoção e da literacia. Pronto, e agradecer a todos, esperando que tenha sido útil aqui a informação produzida. Lembrar que o António Guterres, enquanto secretário-geral das Nações Unidas, a 13 de maio de 2020, lança um documento das Nações Unidas importante, faz um discurso importante também em relação à saúde mental. Ele diz que os serviços de saúde mental são uma parte essencial de todas as respostas dos governos ao Covid-19. E afirma que, e sabemos isto, mas não é demais afirmá-lo, que a saúde mental está no centro das nossas vidas. Permite-nos levar vidas gratificantes e com qualidade, associadas a uma participação plena na nossa comunidade. Portanto, há que conquistar a saúde mental para poder ter uma participação plena na nossa comunidade. Agradecer a todos. Muito obrigado. E o resto de um bom dia. Ainda é de dia, ainda há sol. Ainda podem caminhar um bocadinho. Obrigado. Obrigado.
Muito obrigado. Resto do dia. Deus.